A minha paixão pelo artesanato começou porque eu tive que parar de trabalhar. Eu trabalhei 15 anos no Calçados Ortopé, que era uma empresa grande aqui da cidade, e o meu filho teve um problema de saúde e eu precisei parar de trabalhar. Então, uma tarde eu estava aqui em casa e uma amiga da frente de casa, que fazia artesanato na época, ela me convidou se eu gostaria de trabalhar com ela, fazer coisas mínimas, porque eu não tinha noção do que era fazer artesanato. Aí eu fiquei 18 anos trabalhando com ela. E depois disso, depois desses 18 anos, então ela começou a fazer um outro trabalho, né? Ela foi fazer outro tipo de trabalho, e eu me vi assim meio que perdida, porque eu já amava fazer aquilo que eu fazia, né? Então eu, logo assim, no primeiro momento eu fiquei muito depressiva, fiquei, né, arrasada, né, fiquei muito triste por ela ter parado, mas daqui a pouco, assim, de repente, um dia uma amiga veio, me incentivou e disse, tu tem que começar, tu tem que andar com as tuas próprias pernas, né? E foi o que aconteceu. Eu daí então comecei a fazer minhas primeiras bonecas, que eram bem estranhas no começo, e comecei e continuei fazendo, até que aconteceu a primeira oportunidade. Eu comecei a fazer a feira de Natal, eu comecei a fazer feira de Páscoa, eu fui fazer a feira feita em Gramado, e depois disso, assim, nunca mais eu parei, e é minha paixão até hoje. O meu pai, ele tinha um sonho, que era de eu ser costureira. Ele queria que eu fosse fazer roupa, né, e para nós dois sair para vender nos interior, na época, assim, era muito comum. E assim, eu fico, né, pensando muitas vezes, né, que ele queria muito que eu fizesse roupa de criança. Quando eu comecei a fazer as bonecas, eu pensava muito no meu pai, porque ele já tinha partido quando eu comecei. Fazem 26 anos que meu pai morreu, né, que eu perdi meu pai, e fazem 25 anos que eu tô no artesanato já. Então, toda vez que eu fazia um vestido de boneca, eu me lembrava, né, nossa, meu pai queria tanto que eu fizesse roupa de criança, e aquilo foi me dando assim, fui me apegando naquilo, foi me dando uma paixão, e é isso, então, né, é a inspiração que eu tenho, toda vez que eu faço uma boneca, quando eu termino um vestido, é a lembrança que eu tenho do meu pai. Na verdade, quando eu faço, assim, eu não faço só uma, e também depende um pouco do tamanho delas, né? Mas para mim fazer umas 10 bonecas pequenas, eu levo uma média de 3 dias contando, né, desde o riscar até ela ficar prontinha com o último detalhe que eu coloco. Na verdade, a parte mais, toda ela é muito delicada, né? Mas a parte assim que é mais delicado, que mais emociona, é quando eu faço o acabamento, quando eu pinto o rostinho dela, né? Essa aqui ainda não tá bem pronta, porque tá faltando os lacinhos, as florzinhas que eu gosto de colocar, tanto no sapatinho quanto no cabelinho, mas é a parte, assim, que mais me emociona. Ver ela pronta depois, assim, quando eu termino ela toda, é, assim, muito satisfatório. Bom, o artesanato, para mim, ele representa a minha vida. Eu amo o que eu faço. Então, assim, é o amor, é o carinho, é assim, ver uma pessoa elogiando o teu trabalho, falando, né, como ficou lindo, a emoção das crianças quando elas pegam uma boneca ou uma outra arte que eu faço, um chaveiro. Então, para mim, é a minha vida, é isso que representa. Sim, eu tenho uma boneca que ela foi me cedida pela nossa artista Rita Gil, que é a boneca Hortência, que é essa daqui, que ela representa as etnias. Então, a Rita Gil sugeriu a várias artesãs que fazem boneca a estarem fazendo para ela a continuação de uma criação dela. E eu, então, comecei a fazer, isso já fazem uns 4 anos, acho que faz mais ou menos isso. E até hoje eu faço a boneca típica de Gramado, que é a Hortência,
que ela representa os italianos, alemães e portugueses. E paralelo a essa boneca, eu faço a boneca Flor da Serra, onde ela vai com um buquezinho de hortênsia, que também é a nossa flor símbolo aqui da cidade, né? Que na verdade o nome dessa, né, seria representado nessa também. Mas essa é a boneca Hortência e essa é a boneca Flor da Serra. Eu sinto muito amor, muito carinho, muita gratidão, né? Porque Deus me deu esse dom maravilhoso de poder estar levando alegria para as pessoas, para as crianças. Então é um sentimento de gratidão, gratidão mesmo. Bom, pessoal, uma dica que eu tenho para dar é que se você nunca costurou, nunca fez nada de artesanato e teria vontade, eu vou contar uma historinha bem rapidinha para vocês. Uma amiga minha, que ela é enfermeira aqui no postinho perto de casa, um dia ela me disse assim, eu comprei uma máquina de costurar e eu não consigo costurar nada, eu não sei fazer nada, nunca peguei uma máquina. E eu disse assim para ela, amiga, vai lá em casa amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, e às 11 horas tu vai para casa, porque às 11 horas eu começo a fazer almoço. E eu vou te deixar, tu vai sair de lá de casa costurando. E no outro dia, bem certinho, 7 horas da manhã ela estava aqui, ela sentou na máquina, eu expliquei tudo para ela. Gente, 11 horas ela saiu da minha casa costurando. E ela sempre diz assim, eu sou grata a ti até hoje. Não tenham medo, pessoal. Se você tem vontade, se você gostaria de fazer, eu já dei vários cursos, eu não cobro nada para ensinar. Se tu tem vontade de fazer uma boneca ou qualquer outro tipo de artesanato, não tenha medo de dar o primeiro passo, né? Ninguém nasce sabendo. Muitas vezes eu errei, muitas vezes eu olho para as fotos das minhas primeiras bonecas e olho as fotos das minhas bonecas hoje, não só das bonecas, de todo o artesanato que eu faço, que eu não faço só boneca, eu faço muitas coisas. Então, assim, se você tiver vontade, quiser um dia aprender alguma coisa, e não foi só para uma pessoa, foram várias pessoas que eu ensinei, e que assim, vamos levar adiante o artesanato. Sempre digo para as minhas sobrinhas, né, vocês gostariam de aprender, de ficar aqui comigo, de trabalhar comigo, de levar adiante, porque é um dom, né? Mas se a gente não começar, não der o primeiro passo, a gente nunca sai do chão.